mais uma palestra do IF Amigo da Balança. Tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês para mais um encontro nosso. Então, eu vou fazer uma pequena explanação, uma breve explanação, na verdade, sobre a temática de hoje, que é atividade física e saúde, né? A importância da atividade física, da prática da atividade física sobre o parâmetro da saúde, tá bom? Então, vai ser bem breve, a gente pode discutir, quem tiver alguma dúvida, quem já faz exercício, quem gostaria de começar a fazer algum exercício. Essa é a hora da gente conversar e tirar dúvida para justamente melhorar a qualidade de vida, que é o grande objetivo do nosso projeto, é tentar dar aquele start para que vocês mudem de comportamento e comecem a ter uma vida mais ativa, tá bom? Então, vamos lá. Na verdade, pessoal, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de qualquer movimento que a gente faça que venha a gastar energia, mais energia do que a gente está gastando quando a gente está em repouso, ou sentado, ou descansando. Tá? Então, quando a gente está varrendo, quando a gente está tomando banho, quando a gente está andando para pegar um ônibus, quando a gente está correndo, deslocando de um lugar para outro, até mesmo quando a gente sai daqui do DAP, por exemplo, e vai até a quadra, a gente está fazendo atividade física. Por quê? Porque a gente tá conseguindo movimentar uma parte da musculatura que isso vai demandar um gasto energético. Tá? Então, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que a gente tem, né, um tipo de musculatura, que é o músculo esquelético, que é aquele que faz a gente se movimentar. Tem outro tipo de músculo, que é o músculo cardíaco, e tem um músculo que vai reverter os órgãos. O que faz a gente se movimentar é o músculo que está colado no nosso esqueleto, que é o músculo esquelético. Tá? Então, quando a gente mexe o músculo esquelético, a gente está fazendo atividade física. Então, varrer casa é atividade física? É. Por quê? Está demandando energia. Então, quando eu estou lá no final de semana, varrendo a casa, quando eu chego lá em Garanhuns, eu estou fazendo atividade física. Quando eu saio daqui e vou para a quadra, estou fazendo atividade física. Tá bom? Então, que resulta em um gasto energético maior que os níveis de repouso. Isso é um conceito já antigo, lá de 1985. Então, esse conceito é bem antigo e muita gente confunde, né? Pensa que a atividade física é só aquela atividade programada. Ir na academia, é isso? Fazer corrida, que Laís já pratica, é corredora aí. Fazer corrida todo dia. Isso é um outro conceito que a gente vai ver agora. Então, esse outro conceito que a gente vai englobar é o conceito do exercício físico. Vocês sabiam que existe uma diferença de conceito? Sabia, Luana? Não? Alguém sabia? Então, a diferença do conceito é justamente esse. Quando a gente programa a prática de atividade física regularmente, ou seja, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, com o objetivo de melhorar alguma aptidão ou alguma habilidade, por exemplo, a gente tem um objetivo de emagrecer, a gente vai 3 vezes na academia. Eu quero ganhar massa muscular, vamos lá, 4 vezes fazer musculação. Isso já passa a ser exercício físico. Tem gasto energético? Tem. Então, pode ser considerado também uma atividade física. Então, a gente pode pensar assim, ó, toda atividade física é um exercício físico? Não, é o contrário. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Tá? Então, atividade física é qualquer gasto energético. Exercício físico é quando o gasto energético é programado regularmente. Por exemplo, uma musculação, uma caminhada, regularmente, semanalmente. Tá bom? Então, essa é a grande diferença de conceito. E aí, dentro dos tipos de exercício físico, a gente tem um exercício aeróbio. Quem já ouviu falar no exercício aeróbio? Laís, Cícero, Natália, Elciane, Vitor. Um monte de gente aí já ouviu falar no exercício aeróbio. Então, o exercício aeróbio é um exercício longo, de longa duração, né, contínuo e de baixa a moderada intensidade. Então, para que a gente consiga praticar o exercício aeróbio, a gente nem pode estar correndo muito, não pode nem ficar tão ofegante. A gente tem que manter uma intensidade que a gente passe um pouco, a gente aumenta a frequência cardíaca nossa, a gente sinta um pouco ofegante, mas não fique exausto. Tá? Isso é um exercício aeróbio e a duração dele a gente consegue ficar nesse tipo de exercício por muito tempo, 30, 40 minutos. Esse tipo de exercício, pessoal, é o que a gente conhece, por exemplo, como caminhada, né? Aquilo Cícero faz bastante lá na academia da cidade, né? Um exercício aeróbio. Laís, ele consegue correr 7, 8 quilômetros. Mas você não se sente mais exausto, não é isso? Totalmente exausto. Então, é um treinamento aeróbico que você consegue continuar por longa duração naquela intensidade. Esse tipo de exercício ele é primordial para o objetivo de emagrecimento. Tá? Porque a gente só consegue queimar gordura se a gente entrar nesse tipo de exercício, se a gente conseguir ir na via aeróbia. Porque a gordura
só consegue ser queimada com a presença de oxigênio, que é uma via oxidativa. A gente precisa de oxigênio para queimar gordura. Então, a gente mantém no exercício longa duração, baixa, moderada intensidade, que é o tipo de exercício que a gente chama de exercício aeróbio. Como, por exemplo, caminhar, correr, andar, pedalar, nadar, dançar. São exercícios de longa duração com pequena ou moderada, ou leve ou moderada intensidade. Beleza? Então, estou com o objetivo de emagrecimento. Esse tipo de exercício é imprescindível. Então, quem tem esse objetivo em mente, um emagrecimento, tem que fazer exercício aeróbio. Tá? Exercícios anaeróbios. Utilizam uma forma de energia que independe do uso de oxigênio. Então, esse aqui já não precisa. É um exercício de curta duração e alta intensidade. É de alta intensidade e curta duração, foi o que eu disse agora. Envolvendo um esforço intenso. Então, não sei se você já ouviu falar, um que está na moda agora, que é o HIIT. Que você tem uma explosão, passa 1 minuto correndo e depois volta a caminhar 30, 40 segundos, ou mais 30, 40 segundos ou 2 minutos. Depende do protocolo utilizado. Se é o mesmo, pode ser, mas o cardio, tem muita gente que utiliza essa nomenclatura para falar do exercício aeróbio. Então, cardio é que vai mexer muito com o sistema cardiovascular. A gente vai desenvolver bastante o sistema cardiovascular. Tanto pode ser de alta intensidade, quanto pode ser de baixa intensidade. Mas pode ser chamado também de cardio. Se você chamar de cardio, Elciane, você tem que falar... a gente chama cardio de alta intensidade. Que aí a gente está falando do exercício de anaeróbio. Tá? São exemplos. A corrida de 100 metros, por exemplo, o Bolt, né? o Usain Bolt, né? Que ele corre 100 metros em 9 segundos, né? O recorde. Aquilo ali é um exercício totalmente anaeróbio. Ele não precisa de oxigênio na musculatura para conseguir fazer aquilo ali. Tá? E mesmo assim ele está gastando energia. Então a diferença é essa. Então quando a gente faz aqueles estímulos, eu acho que Laís já passou por esses estímulos, né, de HIIT. Inclusive esses piques de alta velocidade, alta intensidade, é para ajudar com que a gente melhore nossa aptidão cardiorrespiratória e consiga fazer mais tempo de exercício aeróbio. Então, não é que um vai excluir o outro, mas esse aqui a gente precisa também desenvolver para que a gente tenha mais poder de conseguir se manter no exercício aeróbio. Tá? Uma corrida mais calma, uma caminhada, tá bom? Então, outro exemplo é os saltos, o arremesso de peso, exercício resistido, que é a famosa musculação. Então, quando a gente faz lá 3 séries de 12, cada série daquela é uma parte do exercício anaeróbio. A gente não está precisando de oxigênio para fazer aquela contração muscular. Tá? Então, existem os exercícios aeróbios e os anaeróbios. Musculação é anaeróbio. Aí existe aquela lenda. Não sei se seria alguma pergunta de vocês aí na mente. Se eu fizer musculação, vai emagrecer? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? A musculação, por muitas décadas, aliás, foi dita como uma grande besteira em relação ao emagrecimento. Quem queria emagrecer, musculação estava fora das prescrições de exercício, só era aeróbio. Sendo que a musculação ela tem uma característica importante, que ela vai aumentar a massa muscular, a massa magra da gente. E a massa magra nossa massa magra, ela tem uma atividade metabólica muito maior do que a massa gorda, do que os outros tipos de massa corporal. Então, quanto maior a atividade metabólica, maior é o gasto energético em repouso. Pode ser que a musculação não faça você gastar muita energia na hora lá da musculação. Mas com o passar do tempo, você vai conseguir gastar mais energia sentado. Você tem uma massa muscular maior, então você vai estar gastando energia em repouso. Quando você faz um treino muito pesado, você passa umas 2 horas ainda suando, às vezes o coração ainda fica um pouco acelerado. Então, eu acho que isso representa muito o que você falou agora. Exatamente. Eu sempre fiz musculação, já perdi muito peso fazendo musculação, mas por conta não da questão da massa muscular. É substituição da gordura pela massa muscular. Isso. Então, quando você perde peso, a ideia não é só perder os quilos, e sim perder com qualidade. Então, você passa a substituir a gordura pela massa muscular, né, que é o que é mais vantajoso no caso da musculação. Geralmente, eu faço aliando a musculação às atividades aeróbicas, porque aí você tem a perda de peso junto com a resistência muscular, enfim, Exato. que também ajuda. Né? Enfim. Exatamente. Então, quanto maior a massa muscular, maior o gasto energético pós-exercício.
Só uma dúvida, Thiago. Tem uma certa lenda, né, entre as pessoas que se exercitam de que a melhor maneira para você ganhar uma definição através da musculação é primeiro você secando. Aí a minha questão é, o que é mais indicado para você conseguir não só um bom condicionamento, mas também uma boa forma corporal? É primeiro você passar por uma etapa de exercícios aeróbicos e só depois ir para os exercícios anaeróbicos, ou pode intercalar ambos os exercícios? Pode intercalar, Cícero, porque você pode, numa única prescrição, ter musculação e ter aeróbio, mas você pode priorizar o aeróbio e colocar aquela sessão de musculação mais para você continuar um treinamento aeróbio que você fez antes. Mas, de fato, quando a gente vai prescrever, a pessoa quer o objetivo de, além de emagrecer, depois definir, ganhar massa muscular e definição, primeiro a gente faz de fato, tem que dar uma secada, que a gente fala, né, na linguagem popular, que é justamente para a gente perder a quantidade de gordura, catabolizar muito, para depois a gente ter um ganho de massa muscular. Claro que isso é paulatinamente, tá? De pessoa por pessoa, de indivíduo para indivíduo. Beleza? Então, só para falar de maneira geral, ó, o benefício da atividade física, que é o mais importante, e sem a gente pensar muito o que é aeróbio e anaeróbio, é que, a nível de músculo esquelético, ó, vai auxiliar na melhoria da força do tônus muscular, então isso é muito útil no dia a dia da gente. A gente ganha mais força, a gente ganha mais tônus muscular, até para fazer as atividades do dia a dia mesmo, a gente se sentir mais disposto. Melhora da flexibilidade, que a gente, por vezes, esquece muito, né, dessa valência nossa, que é se tornar flexível. Isso também ajuda muito a gente se sentir melhor, mais capaz das coisas. Tá? Fortalecimento dos ossos e das articulações, por isso que é ideal para idoso. Tá? Então, principalmente as mulheres, né? Quando vai chegar a uma certa idade, vocês vão passar pela menopausa, e essa perda de massa óssea, ela é muito... quando a gente olha a resposta disso, comparação com homem e mulher, você vê que na mulher é uma resposta muito mais gritante do que o homem após a menopausa. Então, fazer atividade física faz com que você desacelere essa perda de massa óssea, que vai ser natural com o passar do tempo. Tá? Então, para a saúde física, observamos perda de peso, percentual de gordura. Então, quando a gente fez lá, a maioria de vocês já fez lá a pesagem, né, a composição corporal. Então, a atividade física com certeza vai melhorar, diminuição do percentual de gordura. Tá? A redução da pressão arterial em repouso. Então, quando a gente tem, hoje a gente sabe, né, que o que mais a gente come aí são alimentos industrializados, e a quantidade de sódio nesses alimentos, né, Aurelânia, é enorme. E isso é um perigo para a pressão arterial nossa, que já é um fator de risco cardiovascular, né, para você ter um infarto agudo, entre outras coisas de natureza cardiovascular. No entanto, fazendo atividade física já vai ser um ponto para você, um ponto positivo para você se proteger da pressão elevada, da hipertensão. Tá? Redução do risco de problemas cardíacos, que isso aí cai na mesma linha. Melhora do diabetes, quem já tem problema com glicose, quem tem dependência da insulina, quem não consegue sinalizar muito bem a insulina para que a glicose entre na célula. O exercício físico ele é maravilhoso para isso. Tá? Diminuição do colesterol total. Hoje a gente vai fazer um check-up no médico. Quem tem uma alimentação desregrada, tranquilamente vai sair lá o HDL baixo, o LDL lá em cima, o colesterol total lá em cima também. O exercício físico, ele tem por ele só da pessoa fazer exercício físico, ele tem o poder de aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Então, não adianta só a gente, pela alimentação, diminuir o LDL. A gente tem que fazer exercício físico para aumentar também o HDL. Então, quem vai aumentar o exercício físico, ou quem vai aumentar o HDL, não é a alimentação. É a prática de exercício físico aliada à alimentação que diminui o LDL. Tá? Saúde mental, ó. A gente também está passando, a gente até conversou, não foi? Na semana passada foi trabalhado muito isso em relação principalmente à depressão. A melhora do fluxo sanguíneo, do sangue para o cérebro vai carregar uma série de hormônios que estão relacionados com prazer, como, por exemplo, a endorfina, a dopamina, que ela consegue fazer uma integração melhor do sistema nervoso. Isso vai dar uma sensação muito melhor de bem-estar. Então, você chega, por exemplo, eu gosto muito de fazer exercício pela manhã, né, antes de vir trabalhar. Quando eu chego aqui, se eu fiz exercício antes de vir para cá, minha mente parece que vem aberta para novas ideias, novas possibilidades de trabalho. Agora, se eu não faço, deixo para fazer à noite, quando eu vou fazer à noite, eu já venho estressado do trabalho, né, da sobrecarga de trabalho, e aí para fazer exercício já fica pesado.
Né? Não sei se acontece isso com vocês, quem faz exercício. Acontece, Luana? Não faça exercício, né? Vai começar a fazer, viu, Luana? Ajuda na regulação de substâncias relacionadas ao sistema nervoso, por isso que é muito bom, inclusive, para depressão. Ô, Tiago, perdão, mas você tocou num ponto que me lembrou aqui uma seguinte questão. Durante alguns anos eu sofri de insônia. Sim. E aí uma das receitas que o médico disse que poderia funcionar seria atividade física. Só que acredito, né, que os estudos na área também mostram que um excesso ou um determinado ritmo intenso de atividade física, por exemplo, no turno da noite, né, ele também gera uma carga de adrenalina muito Exato. grande no corpo. Pergunto a você, nesse caso, o que é que você me aconselharia? Já não tenho mais problema de insônia, mas eu percebo que nos dias que eu me exercito, a qualidade do sono é melhor, a concentração no dia seguinte, e nos dias que eu não faço, eu já não tenho essa qualidade. Porém, quando eu faço, eu tenho uma dificuldade para pegar no sono. Aí eu fico meio nesse dilema às vezes, né? Quando eu estou muito cansado, eu prefiro ir dormir, mas às vezes eu prefiro fazer exercício para que a qualidade do sono seja maior. Não sei se eu consegui ser claro. Entendi. Tem tudo a ver, de fato. O exercício físico, os estudos já mostram. Ele melhora a qualidade de sono. E nesse ponto que você falou, que quando você exercita determinada intensidade, principalmente as altas intensidades à noite, vai cair naquilo que Camila falou. Seu corpo pós-exercício, ele ainda vai estar trabalhando num metabolismo muito acelerado. Isso vai dar a dificuldade de você começar a desacelerar e dar aquela sensação de fadiga, de sono, de fato, né? Você vai estar cansado, mas vai estar sem sono, porque o cérebro vai estar ativado, a frequência cardíaca vai estar elevada, isso vai dificultar. Mas quando você dormir, quando pegar no sono e dormir, você vai sentir que, de fato, o seu sono, durante as fases do sono, que a gente tem várias fases de sono, você vai, de fato, no outro dia você vai sentir, poxa, que dormida, que... Não tem aquele dia que a gente acorda, né? Pô, hoje eu dormi, viu, de fato. Mas exercício físico, eu sou defensor do exercício físico pela manhã, né? Por causa da minha individualidade biológica, né? Eu me dou muito melhor, consigo trabalhar melhor, inclusive consigo dormir melhor à noite, né? Pelo fato de fazer exercício de manhã. Então, auxilia também na manutenção da abstinência de drogas e na recuperação de autoestima. Por isso que é muito utilizado, inclusive em casas de recuperação, né? De drogas, né? Para quem é viciado, para quem está passando por processo de se livrar de um vício, pode ser do álcool, de outras drogas, ela diminui a ansiedade da pessoa, na verdade, não é o exercício físico, a prática do exercício físico. E como é que escolhe a atividade física ideal? Como é que você escolhe, Vitor, Leão, a sua atividade física ideal? Assim como você, Tiago, também sou mais predisposto a ter uma reação melhor quando eu pratico atividade física pela manhã. Tanto seja a musculação, ou seja uma corrida, uma caminhada. Eu passo o dia produzindo melhor, mais confortável, e à noite minha qualidade de sono também bem melhor. Eu escolho minha atividade física conforme a necessidade do dia. Eu, atualmente, estou só correndo de vez em quando, mas nada muito religioso, só esporadicamente. Pretendo iniciar agora a academia, para ter uma qualidade também, para outros objetivos também, né? Mas eu escolho minha atividade física pelo momento que eu estou vivendo, ou pela condição, pelo tempo, pelo carga de trabalho, enfim, pela demanda de tempo que me tem. Boa. Então, ó, existem 3 critérios que vocês têm que levar em consideração quando levar. Não é uma receita de bolo, mas ó, a preferência pessoal, a aptidão necessária para se fazer a atividade também. Claro que aí, Laís, né, corre já 10 quilômetros. Ninguém vai começar a querer correr 10 quilômetros. A gente tem que paulatinamente chegar aos 10 quilômetros, né? Então, tem que pensar na aptidão que você tem e que é necessária para você cumprir tal atividade física, tá bom? Risco associado à atividade. Tem pessoas que gostam de esporte da natureza, né? Alpinismo. Existe um risco maior nesse tipo de esporte? Existe, mas aí você que tem que fazer o contrabalanço, a experiência que você tem. Inclusive, ciclismo, hoje em dia, a gente sabe, né? Nas estradas que a gente tem, nas cidades que a gente tem, é muito perigoso. Inclusive, lá em Recife, o que tem de morte, né, professora Andresa? De ciclista, é coisa impressionante. Tá? Mas o ponto mais importante que eu acho daqui é a preferência pessoal, que aí vai vir uma coisa que a gente vai conversar na semana que vem, que é o afeto. Do mesmo jeito que Luana tem afeto positivo por Laís, acredito que tenha, e ela vai querer rever Laís amanhã, ela vai dormir hoje, já pensando que vai vir e vai poder ver Laís amanhã. Isso é um afeto positivo. Do mesmo jeito, a gente tem que pensar isso, ó,
na atividade física. A gente tem que ter um afeto positivo com aquela atividade nossa. A gente tem que fazer ela hoje e já ir dormindo pensando, pô, amanhã eu vou estar de volta com ela, vou estar junto com essa atividade, vou suar de novo, vou ficar de boa. Beleza? Então, o ponto mais importante é a preferência pessoal. E por onde começar? Alguns casos, pessoal, dependendo da composição corporal, do tipo de exercício que você vai fazer, principalmente os de alta intensidade, é aconselhável uma avaliação médica, além da avaliação física. Qual a avaliação física? Aquela que a gente fez, que a maioria de vocês fizeram, com percentual de gordura, dobra cutânea, circunferência da cintura, todas aquelas medidas antropométricas, mais um teste que a gente vai... Já era surpresa, é uma surpresa, mas eu já vou dizer, que a gente vai tentar realizar hoje, tá? Que é o teste de resistência aeróbia, para ver o que é que vocês têm de resistência aeróbia. Tá? Além disso, por exemplo, uma pessoa idosa, com certeza é necessário passar por uma avaliação médica, né? Um check-up, fazer exame de sangue, conversar com um médico, pode ir para um endocrinologista, pode ir para um cardiologista, para melhorar, para a gente ter mais sensação de que está segura para fazer aquele exercício. Pois não, Camila? Essa questão da avaliação médica eu acho importantíssima, não só com relação à idade. Porque o que acontece? Eu fazia musculação e não fui para o médico antes. A partir de um exercício, eu descobri que eu tinha hérnia de disco. Quando eu travei, não conseguia levantar mais a máquina, né? Então, se eu tivesse feito uma avaliação médica com o médico certo antes, isso não aconteceria. O que acontece? Hoje a gente vê muitos adolescentes começando a fazer musculação. Muitas vezes fazem em qualquer academia, com qualquer treino, vê uma coisa na internet que hoje está muito em voga isso, né? Tem gente que nunca estudou educação física, não sabe como é que funciona o corpo, mas está fazendo treino à torta e à direita por aí. Vai para a academia se achando e, de repente, adquire alguma doença proveniente de um exercício mal feito, ou, enfim. Ou já tem a doença e nem conhece que tem. Então, eu tenho condromalácia nos joelhos, nos dois, e tenho hernia de disco. Vim descobrir isso depois que eu senti muitas dores decorrentes da atividade física que eu fazia, que era de uma forma errada, porque eu não sabia das minhas limitações, né? Então, é bom chamar a atenção a isso, que a gente às vezes sente dor e diz, foi um exercício que eu fiz mal feito, deixa para lá. Mas, às vezes, não, é realmente uma doença crônica, sei lá, alguma coisa que a gente não conhece e que a avaliação médica é muito importante para que vocês realmente se conheçam, saibam das suas limitações e possam fazer uma atividade que realmente faça bem, né, para a gente. Isso é verdade, Camila. E quando eu dou aula no curso superior lá de educação física, eu sempre digo para os alunos, o santo do profissional da educação física é muito forte, porque a gente pega cada bomba chiando sem saber e a gente corre esse risco por a gente querer pegar tudo. Assim, ó. Eu tenho fibromialgia, prescreve exercício para mim, prescrevo. A pessoa não sabe nem o que é fibromialgia. Eu sou hipertenso, você prescreve exercício, prescrevo, para mostrar que sabe tudo e na hora pode dar uma reviravolta aí e atrapalhar o profissional, até matar a pessoa, né? Então, isso é importante. Para a gente, já está chegando aqui no final da apresentação teórica, então, benefícios em crianças e jovens, aquisição de habilidades, aí, principalmente para os adolescentes aí que chegaram, o pessoal do ensino médio, desenvolvimento intelectual, então aquela besteira lá que a gente sempre escutava, né? Quem faz muita atividade física vai tirar nota baixa nas provas, né? Isso caiu por água abaixo com muitos estudos que vieram à tona aí, tá? Justamente mostrando ao contrário. Quem tem maior aptidão física vai se sair melhor nas notas das outras disciplinas e tal. Então, isso aí vai por água abaixo. Claro, né, tem que depender do aluno, tem que sair partir do aluno também, né? Não é só porque faz exercício, vai chegar na prova, vai cair o santo lá e tirar nota boa, não. Professor, Oi. uma pergunta. Hoje, cada vez mais você vê jovens procurando, de fato, entrar na academia e fazer um exercício que exige carga, né? Queria saber em relação ao desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança, em relação a esses exercícios. Se atrapalha, se ajuda, se pode atrofiar alguma coisa? Pode sim, viu, Vitor? Isso é um risco eminente quem trabalha com a faixa etária pré-púbere, né? Assim, antes da puberdade, chegando na puberdade, porque é onde está desenvolvendo as placas de crescimento, que são regiões do osso, né? Que se você botar uma sobrecarga maior do que a capacidade do osso de crescer longitudinalmente, que é crescer no comprimento do corpo, você vai atrapalhar o crescimento. Por isso que tem que ter a carga adequada, tem que ter uma prescrição adequada, tem que ter uma avaliação daquele adolescente junto com o pediatra dele para que a gente tenha um trabalho eficaz e seguro. Porque, ao invés de a gente estar ajudando ele a desenvolver, a gente vai estar atrapalhando ele.
Aí cai aquele negócio de indivíduo para indivíduo, né? Cada um tem seu desenvolvimento. Tem menino de 14 anos que já fechou as placas, né, de crescimento, já está pós-púber. Hoje em dia é muito tranquilo isso aí, tá? Melhor convívio social, liberação de energia para imperativos. Tem um monte de imperativos aí, né, no primeiro ano. Pedro, Henrique é um imperativo. Pedro? Beleza. Idoso também tem um monte de melhoras aqui, ó, funcional, cardiovascular, flexibilidade, autoestima, autoconfiança. Isso é muito visível em idoso, tá? Gestante também tem aquela lenda também, né, de que gestante, eita, engravidou, parou de fazer exercício. Pelo contrário, hoje o pessoal tem que continuar fazendo exercício, claro, com um outro olhar, um outro tipo de avaliação, uma outra prescrição, mas se parar de fazer exercício é pior, tá? Porque aí dá brechas para você desenvolver uma diabetes gestacional, uma hipertensão relacionada à gestação, tá? Alguma pergunta aí, Marcos? Então, dicas bem rápido aqui para a gente terminar. Ó. Evite fazer exercício físico sob o sol forte, isso aí é tranquilo. Aqui em Serra Talhada a gente tem que ter esse cuidado, que às vezes a gente sai 7 horas da manhã, já está o sol forte, então eu gosto muito de praticar exercício entre as 5, 6 horas da manhã, que aí ou então à noite, né, já. Mas à noite, já, quando é no verão mesmo aqui, é um abafado impressionante, né, até por causa da umidade baixa. Mas o sol tem que ser evitado por causa da desidratação. Tá? Tome água moderadamente antes, durante e depois da atividade física. Então, leve sua garrafinha de água, uma pequenininha, para você ir hidratando durante o exercício, principalmente os exercícios aeróbios, tá? Que vão demandar maior desidratação. Use roupas leves, claras e ventiladas. Tá? A roupa clara ela vai refletir, né, a luz solar, né, a luminosidade. Então, ela vai fazer com que você absorva menos aquele calor que vai estar advindo do sol. Tá? Não faça exercícios em jejum. Existe uma moda agora que eu fico impressionado. A Aurelânia, eu acho que vai concordar comigo. Tem até uma aluna ontem do curso de Educação Física, que ela é fisiculturista, né? E vai para o campeonato, ela veio me dizer ontem que faz cardio em jejum, todos os dias. Acorda às 5 horas da manhã, vai fazer o cardio dela. Faz também, né, Laís? E o corpo da gente ele não é tão burro assim, não. A tendência dele é proteger a gente. Então, ao invés de a gente conseguir chegar na gordura, né, que é o objetivo, né, para secar, ele vai fazer de tudo para não chegar na gordura porque você está em jejum. Ele vai querer proteger você porque você está em jejum. Então, vai atrapalhar. Tá? Isso tem a ver com insulina liberada, com glucagon, com cortisol. Beleza? Então, às vezes, pode. Só queria transmitir assim, uma experiência minha, bem particular, sobre a questão do aeróbio em jejum. Eu tenho feito, acho que há um mês mais ou menos, vou para a musculação. Meu treino é um pouquinho pesado, a Aurelânia já viu, mas foi com orientação médica. Passei por um endocrinologista antes. Ele é da área esportiva, passou toda uma dieta, tal. Não tem me feito mal, mas é porque eu estou sendo bem orientada. Fiz exames antes, uma bateria enorme de exames. E ele viu toda a minha rotina, como era, tal. Eu até fiquei com medo a princípio, porque eu já passei mal na academia, já paguei. Mas porque eu me alimentava assim, de uma maneira não muito certa, não muito errada, mas não muito certa. Mas aí, dessa forma, com essa orientação, seguindo essa dieta que ele me passou, não estou tendo problemas, mas é uma coisa bem particular. Fui bem orientada, não estou tendo problema. Exatamente, Laís. E Laís, se a gente for olhar aqui, ela é uma exceção em relação ao público geral que a gente tem em mãos. Que Laís é uma pessoa que já pratica exercício físico de alta performance, vamos dizer assim, em relação a nós mortais. Ela já corre 10 quilômetros, ela faz um treinamento de força forte, ela tem acompanhamento nutricional esportivo. Então, o jejum dela antes do cardio vai ser suprido com as outras alimentações que ela vai fazer pós-treino. Tá? Agora, o que eu estou falando em relação a jejum é que tem gente aqui não, né? Tem gente que chega para mim do nada e faz, professor, vou fazer exercício em jejum, é melhor para queimar gordura? Do nada. Né? Então, isso é perigoso, pode ser perigoso. Tá? Use sapatos confortáveis e macios. Isso aí é tranquilo, né? Tem que se tornar mais prazeroso possível, inclusive com sapato. Tá? Aqui é só para a gente
encerrar algumas referências. Ó, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte sustenta que a saúde e qualidade de vida do homem podem ser preservadas e aprimoradas pela prática regular de atividade física. Então, quando eu falo que o objetivo do projeto não é só, quando o nome tem o IF Amigo da Balança, a gente pensa logo que é emagrecimento, não. É para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida do meu lado pela prática regular de atividade física. Quando a Aurelânia fala, pela uma boa alimentação. Quando o Ícaro e a Aurelânia e Mauriciana vai falar, por uma boa prática em relação a aspectos clínicos. Tá? Então, se a gente fizer um contexto multidisciplinar, a gente vai ter uma qualidade de vida bem positiva. A atividade física tem cada vez mais representado um fator de qualidade de vida nos seres humanos, possibilitando-lhes uma maior produtividade e melhor bem-estar. Então, essa questão da produtividade, que a gente falou, o Vitor falou, eu falei, quando eu venho trabalhar, eu me acho bem mais produtivo. Claro que a gente não vai usar a atividade física para uma ferramenta de mercado, de mercadoria. Né? Vamos fazer atividade física para a gente produzir mais no nosso trabalho. Não é isso, mas a gente se sente mais disposto. Tá? Isso aqui é o que a gente já falou. Então, ó, eu estou cansado, o Gafo também, dessa monotonia. Acho que a gente vai o quê? Fazer exercício físico. Antes da pergunta de César. Professor, eu não sei nem se já fizeram essa pergunta antes, possivelmente já fizeram, mas eu queria perguntar, a gente levando em consideração o horário que a maioria das pessoas come, o horário que a maioria das pessoas faz exercício, se existe uma hora do dia que ela é mais propícia, ela é mais saudável para a pessoa realizar exercício físico. Porque eu já conheci pessoas que diziam que por trabalhar e estudar o dia todo, fazem exercício de madrugada. Então eu ficava imaginando, será que é certo a pessoa, a altas horas da noite, 2 horas da manhã, estar lá fazendo exercício? Será que isso vai fazer bem para o corpo dela, ao invés dela estar fazendo de manhã ou algum outro horário? Eu queria saber se existe um horário melhor do que o outro para a pessoa poder realizar exercício. Então, foi discutido isso, César, aqui, antes de vocês chegarem, e isso é muito aspecto pessoal, né? Mas, por exemplo, existe um outro lado da moeda, que é o que a gente chama de vigorexia. Existe a anorexia, bulimia, né? E existe a vigorexia, que é quando a pessoa fica viciada em praticar exercício físico. Aí tem gente que precisa fazer de manhã, precisa fazer de tarde outra sessão, aí à noite, quando chega de madrugada, ela vai fazer outra. Será que isso está melhorando, de fato, a qualidade de vida dela? Ou está levando ele a um estado muito catabólico, está prejudicando a circulação dele já? Então tem que ser contrabalanceado. Mas a questão do horário, César, é muito pessoal. Se a pessoa chega de 2 horas da manhã, mas ele vai dormir até, né, vamos supor, ele só trabalha à tarde, aí dorme até 10, aí acorda, pode ser que dê certo para ele. Para a gente finalizar, é que ele mostra, e vai ser o dia que eu vou ser mais feliz na minha vida, que é quando a gente começar a prescrever, as pessoas terem consciência de que se exercitar, de fato, está sendo remédio na sociedade nossa hoje. Então, muitos remédios que a gente usa aí, drogas farmacêuticas, farmacológicos, que a gente utiliza hoje, poderiam ser totalmente descartados se a gente tivesse uma vida ativa. Beleza?